Olá, amigos de fé, meus irmãos camaradas. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão abençoada aqui da nossa casa. Eu quero desejar desde já uma ótima noite para você e agradecer a sua visita aqui no nosso canal. E já lembrando, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado de novos conteúdos e se no final dessa transmissão você achar que gostou, dá um joinha aqui embaixo para a gente poder curtir, né? E isso ajuda os nossos vídeos a serem sugeridos no YouTube para outras pessoas. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema mais que especial e que é parte das comemorações de 30 anos aqui da nossa casa, né? Nós já tivemos aqui o Sandro Cosso falando sobre transformar-se com Jesus, o João Vieira falando sobre reinventar-se com o Espiritismo e hoje eu vou falar aqui um pouquinho com você sobre inspirar-se com Jesus. Como Jesus inspirou as pessoas, como nós podemos inspirar-nos com Ele também, né? E como nós podemos inspirar as pessoas à nossa volta. E para começar, eu quero convidar você para fazer uma prece. Eu quero pedir agora para que os nossos benfeitores espirituais nos acompanhem neste bate-papo, tanto aqui na nossa casa quanto aí na sua. E que ao final da noite de hoje nós possamos ter aprendido um pouco mais sobre a nossa realidade. Que assim seja. Bom, muitas personalidades inspiraram, a humanidade através dos tempos e através das mais variadas formas, em todas as partes do mundo. Mas sem dúvida nenhuma, aquela que conseguiu a maior façanha, numa intensidade tão grande ao ponto de dividir o tempo, a história, em antes e depois dele, foi Jesus. E esse fato fascina muitos estudiosos até hoje e por isso mesmo já produziu uma série de obras sobre ele. Olha, longe de mim fazer a mesma coisa, tentar fazer algo, até porque a gente não tem tempo. Nós vamos ficar só nas margens rasas do assunto, mas o suficiente para a gente molhar os pés na água fresca e cristalina da figura inspiradora de Jesus e realizar, saber um pouco mais sobre nós mesmos. Imagine um espírito já liberto de todas as mazelas inerentes à infância do espírito humano, com todas as suas potencialidades já plenamente desenvolvidas e em atividade. Um espírito que desfruta de uma existência em esferas superiores, onde impera a felicidade, a harmonia, a cooperação entre os seus habitantes, onde já não haja mais dores, sofrimento, amarguras, desigualdades, onde os interesses individualistas já não existem mais e uns trabalham para o bem-estar do outro, num exercício constante de altruísmo. Agora imaginem esse espírito olhando, para todo esse verdadeiro Éden, satisfeito com a vista, mas também consciente de todos os desafios e lutas que precisaram ser travados para que ele chegasse até ali. E mais, que na retaguarda, em escalas evolutivas inferiores, uma imensidade de outros espíritos se debatem e se digladiam, sem saber exatamente o porquê, mas inconscientemente sedentos aí dos mesmos esplendores. E esse espírito, pensando consigo mesmo, que é da lei que estes outros espíritos mais novos possam igualmente ascender na escala evolutiva, tanto quanto ele, e atingir a mesma plenitude espiritual e existencial. Aliás, essa é a postura natural, de espíritos que já atingiram a perfeição e compreenderam, como a criação se manifesta, como ela se organiza nesse espaço que a gente chama de universo. E a evolução e sabedoria desse espírito são tão grandes que ele sabe como isso tem que ser feito. Como fazer para que esses espíritos ainda na infância espiritual, recém-chegados à idade da razão e do sentimento, possam enfrentar o caminho mais, ou melhor, enxergar os caminhos mais adequados para isso. Como fazer
para eles, ainda dentro de um quarto escuro da ignorância, ter um vislumbre do que os aguarda se eles trilharem um caminho desse com perseverança. Como fazer com que eles se levantem, possam ir até a janela ainda fechada, mas dar uma espiadinha naquilo que espera por eles, se eles se dignarem a enfrentar e a vencer os seus próprios defeitos e limites? A resposta é simples, né? Inspirando. Porque, pensem, qualquer coisa que a gente queira fazer, é preciso que antes a gente tenha vontade de fazer. E muitas vezes a vontade só surge depois de um toquezinho de inspiração. Quantas vezes você, por exemplo, já sentiu vontade, decidiu fazer algo depois que ficou inspirado em ver alguém fazendo? Ou ter visto num filme, numa série, na TV, enfim. Tocar violão, fazer uma viagem, cultivar plantas, aprender bordado ou pintura, culinária, esporte, sei lá, fazer um curso novo. Quando nós ouvimos, olhamos ou sentimos, nós ficamos cheios de vontade de fazer algo que nos parece bom, agradável, né? Ou que nos trará uma recompensa satisfatória. E é isso que a inspiração faz. Ela nos enche de ideias e sentimentos para nos impulsionar para realizações. Por isso ela foi a parte da didática, né? Foi parte da didática escolhida por Jesus para dar o caminho das pedras aqui para a nossa ascensão espiritual. Afinal, um bom professor, ele não transfere só informações, ele inspira também. Jesus entendia as pessoas. E como tal, né, Jesus então se dirigiu a esta grande e redonda, diga-se de passagem, escola suspensa no firmamento, chamado Terra, ciente também dos alunos que encontraria por aqui. A grande maioria ainda num estado meio rudimentar de desenvolvimento, né, com uma grande dificuldade de compreender princípios que para ele já eram conhecidos e vivenciados de longa data. Praticamente crianças espirituais. Uma parte com boa índole e de coração acessível, outra parte rebelde e avessa aí à educação, e outra ainda malcriada, cruel. E qual é a melhor forma de inspirar crianças a se permitirem educar que não seja, claro, demonstrando carinho, afeto, mas também prometendo recompensas pelo bom comportamento? Dentre toda a sabedoria que Jesus tinha, ele tinha a perfeita ciência da natureza humana, dos seus complexos mecanismos psíquicos, dos seus medos, angústias e também das suas aspirações, bem como da capacidade de aprender, amar e transcender. Segundo um psicólogo americano chamado Mark Baker, autor do livro Jesus, o maior psicólogo que existiu, ele sabia que quase tudo que a gente faz na vida se baseia simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que a gente sente ou acredita. Só depois a gente vai racionalizar para poder justificar as nossas escolhas. Olha que louco, né? Jesus vem então com uma proposta assim inovadora, aliando as tarefas a serem feitas pelos alunos, né, com as recompensas pelas boas notas ou obras, né, considerando as crenças e expectativas. É claro que isso já era feito, né, de certa forma pelos profetas que precederam Jesus, mas tudo ficava muito restrito basicamente à adoração a Deus, algumas práticas exteriores e a observação de determinadas regras que, na verdade, faziam parte de um código civil baseado na teocracia, né? O que para a época era bastante comum. Prometia-se benesses nos céus para aqueles que observassem as leis de Deus, segundo os seus profetas, né?
Mas a partir de Jesus, tudo assumiria uma abordagem assim, totalmente revolucionária. Em um meio onde imperava a brutalidade, o emprego da força, o egoísmo quase primitivo, Jesus sugere aí uma nova ética assim, nunca vista antes nas relações humanas como expressão do amor a Deus. Saindo do olho por olho, dente por dente e partindo para o amor ao próximo. Ele rompe com a figura cruel e vingativa de Deus lá do Velho Testamento, trazendo uma figura de amor e acolhimento de Deus. E aos homens, Jesus propõe ainda a supressão dos baixos instintos em benefício dos mais nobres e dá uma série de princípios e exemplos práticos, para que se obtenha uma recompensa futura. Sempre se utilizando de máximas, linguagens figuradas ou as famosas parábolas, que desafiavam o senso comum da época. Mas o foco eram as relações humanas. E as parábolas eram uma sacada genial, porque elas nos ajudam a compreender a realidade. A gente pode extrair delas as verdades que formos capazes de compreender e ainda aplicar em nossas vidas, Mas à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, a gente pode rever as parábolas o quanto quiser, que a gente vai descobrir novos significados que vão nos guiar nos nossos caminhos. Jesus era dono de um magnetismo assim superlativo, E isso chamava a atenção do povo para os problemas das relações humanas, porque ele falava com o coração e falava com verdade. Em vez de se mostrar superior, dando palestras eruditas baseadas em conhecimento teológico, ele simplesmente dizia o que queria através de histórias simples. Ele falava de um modo que levava as pessoas a o ouvirem, porque sabia o que as fazia querer ouvir. Ele falava com brandura, mas também falava com energia, típica dos grandes líderes, Aliás, Jesus foi um poderoso comunicador, porque ele compreendia o que a psicologia mostra hoje, que a gente baseia a nossa vida mais naquilo que a gente acredita do que naquilo que a gente sabe. As pessoas seguiam Jesus porque elas se sentiam assim envolvidas pelo magnetismo dele, altamente espiritualizado e pacífico, ao ponto até de pararem para refletir sobre o que ele falava e rever as atitudes. As lições de Jesus, elas são assim um verdadeiro convite, para o nosso autoconhecimento, autoaceitação, mas também autocrítica. E dentre tantas lições, Jesus nos ensinou, por exemplo, a tolerância, a pagar o mal com o bem, a mansuetude, a afabilidade, o pacifismo, o perdão, que não é nada fácil aí nos nossos dias, a evitar julgamentos e nos atentar também para a falsa moral, os perigos e absurdos dos preconceitos, o desapego dos bens materiais, a humildade e a simplicidade, a caridade e o altruísmo, o equilíbrio entre matéria e espírito, o respeito aos direitos, a fraternidade, a universalidade da família humana, a pureza de coração e a disposição para o novo, a esperança no porvir, com a certeza da consolação aí das nossas dores, a termos atitude diante das injustiças, a importância do cultivo do bem, das virtudes, a necessidade da sabedoria e a espiritualidade, para ingressarmos em um mundo novo, regenerado. É bastante coisa, E nada fácil, Se para nós hoje é difícil, imagina 2000 anos atrás. Isso tudo para crianças assim, nada afeitas ao bom comportamento, Era a parte chata da aula. Porque o que eles queriam realmente, o que lhe interessava, era o que pudesse vir depois como recompensa. É assim para a gente também.
E como eu disse, Jesus sabia que seria difícil e que seria necessário aí uma boa dose de inspiração. E em um primeiro momento, né, Jesus faz a promessa daquilo que ele chamou de reino dos céus, que, claro, salta aos olhos dos homens, né? Um verdadeiro paraíso aí para aqueles que seguissem a vontade do Senhor. Já em várias ocasiões, com a ajuda de parábolas, né, Jesus vai pintando um quadro abstrato, mas com formas e cores vibrantes, né, que são o suficiente para gerar desejo, motivação, né, e fazer os seus ouvintes quererem aquilo. Não é a esperança que faz, né, a gente querer se livrar aí dos sofrimentos, né, que faz a gente segurar aí as dificuldades para o futuro? Mas à medida que vai avançando nos ensinamentos, Jesus vai deixando claro que esse reino, na verdade, não é nos céus, mas dos céus. Ou seja, é um governo onde predomina valores mais nobres, mais espiritualizados, divinos, sobre a própria terra e não em um lugar qualquer do céu. E é nesse sentido que a ótica espírita, né, faz a gente amadurecer gradativamente os nossos conceitos, né, o nosso pensamento, a nossa expectativa. Já não é mais a visão de um paraíso idílico, fantasioso, né, que nos domina a imaginação, mas as aspirações para uma terra renascida, transformada. Não é por uma ação, né, de um poder mágico, de um apocalipse, mas é pela dedicação na construção de um mundo melhor. Aí sim, faz todo sentido a gente pensar num paraíso na Terra, como recompensa pelos nossos esforços, pelo nosso senso de dever e perseverança no bem. Ah, mas era Jesus! É muito mais difícil para nós, pobres mortais, fazer tudo o que ele recomendava e fazia. Nós não podemos, né, só pagar o dízimo, assistir a missa, o culto, as exposições, amar Deus e sermos, né, tementes a Ele? Não. Na economia divina não rola essa lei do menor esforço, nem a barganha, gente. É preciso atitudes concretas por nossa parte. É a lei do trabalho. É bem verdade que a máxima ajuda-te e o céu te ajudará, mas também que é solicitado de nós que a gente tenha participação ativa na solução dos nossos problemas, cabendo à espiritualidade o encorajamento para que a gente consiga. E Jesus deu uma senhora colaboração e inspiração nesse sentido, né? Quando ele disse: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se tiverdes fé. Ide e sede perfeitos como vosso Pai o é. Olha Jesus dando para a gente aquela força, né? Para a gente se sentir que sim, a gente é capaz, a gente pode muito mais do que a gente imagina, nos inspirando a acreditar que é possível crescer espiritualmente. E por um motivo muito simples, porque ele também já passou pelo nosso estágio evolutivo atual. Ele é nosso irmão mais velho. Sabe como nessa fase a gente tropeça, cai, levanta, tropeça de novo, né? Como a gente se deixa levar pelas nossas imperfeições e o quão difícil é romper esse casulo que, né, para que a gente possa alçar voo. Olha, assim, eu não sei vocês, mas eu fico para lá de entusiasmado, inspirado, quando eu imagino assim, quanta coisa a gente ainda vai experimentar, aprender, poder fazer, né? O desenvolvimento das faculdades que ainda nem sonhamos que temos. Quantas verdades a gente ainda vai saber, né? À medida que a gente avançar no caminho do progresso. Por quais paisagens do universo a gente ainda vai, né, voar em missões como as de Jesus. E é essa consciência que parece ser a que a gente deve ter, tanto individualmente quanto coletivamente.
Na esfera individual, a gente precisa vencer as nossas imperfeições, se lapidar, né? Se tornar um pouco melhor a cada dia, a ponto da gente ser boa companhia para quem acompanha a gente. Na esfera coletiva, a gente precisa vencer os preconceitos, as desigualdades sociais, lutar por uma terra mais justa, próspera, solidária para todo mundo. É preciso levantar o caído, estender a mão. Isso a gente faz de várias formas. Não é tão literal quanto parece. É dever nosso. A gente não pode esquecer que nas esferas superiores, né, mundos mais avançados, predomina a cooperação, a fraternidade, o senso de coletividade. Não dá para querer habitar um mundo desse onde só os outros sejam. É preciso cultivar esses valores também na gente. A gente precisa tomar a charrua na mão e trabalhar. Como Jesus ensinou na parábola do festim de núpcias, né, o reino dos céus é uma grande festa onde quem está mal vestido não fica. Lá, né, é uma excelente festa. E quem não gosta de festa boa, gente? A pressa é nossa e cada um no seu tempo precisa tecer aí a roupa espiritual, né? E quem sabe ajudar o outro a tecer a dele também. E para a gente se manter motivado, inspirado nessa oficina de costura aí, é só a gente olhar para Jesus, para ver que é possível chegar onde ele chegou também. Eu também posso, você, nós somos capazes. Aliás, é bíblico isso, né? Tudo posso naquilo que me fortalece. A partir daí a gente pode também inspirar quem está do nosso lado no dia a dia. E não é tão difícil assim. As nossas palavras, posturas, atitudes já são um bom ponto de partida. 2 semanas atrás, né, infelizmente eu tive que ir num enterro. E num determinado momento eu ouvi um rapaz comentando com outro, né, sobre uma pessoa que ele conhecia já há um tempo e que ele reencontrou, né, e que ficou surpreso com ele, né, depois de convertido ao protestantismo. Ficou surpreso pela renovação de postura dele, ao ponto de se sentir inspirado de ir para a igreja também. Pode não parecer, né? Mas nós também temos esse poder de inspiração. Parece que não, mas as pessoas se observam e se influenciam mutuamente o tempo todo. Cada um de nós é detentor de um magnetismo, né, espiritual próprio, e quando a influência é boa e intensa o suficiente, ela se transforma em inspiração para quem está perto. É isso que também significa não deixar a candeia sob o alqueire, a levar a luz com a gente e oferecer ela também para quem atravessa o nosso caminho. É fazer com que o nosso próximo sinta que é igualmente capaz, que é possível vencer as adversidades da vida, as vicissitudes, né? Tanto quanto as baixas inclinações, que a gente pode aspirar por dias melhores, porque sim, eles virão. E é isso que essa casa aqui tem feito por 3 décadas. Os Ceareiros de Jesus têm inspirado, né, muita gente, sendo um grande farol aí nas nossas vidas, orientando, amparando, ajudando a enxugar as lágrimas de tanta gente e encorajar, né, a gente para seguir adiante no caminho da caridade e do amor, como o próprio nome diz, né? Jesus inspirou a gente de tantas formas, mas ele resumiu tudo em algo bem simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje com uma prece, agradecendo a Deus por nós termos a oportunidade de ter um cantinho nosso, onde a gente possa se reunir, ainda que no momento atual não seja possível,
mas que a gente se utilize dele sempre que a gente pode e precise, para a gente se inspirar, para a gente buscar algo mais, para a gente ir além. Que esse momento de reflexão possa permanecer no nosso coração, que a gente possa permanecer no bom caminho, sempre buscando o melhor para nós e para quem está do nosso lado. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Bom, eu quero agradecer você, a sua presença, como eu já disse, desejar a você uma ótima noite, pedir para você se cuidar, né? Respeitar as normas de distanciamento social, fazer uso do álcool em gel, sair de casa o mínimo possível, evitar aglomeração, faz uso da tecnologia para ficar perto de quem você gosta, evite, né, as aglomerações. Lembre-se de usar máscara sempre, mas do jeito certo, tampando boca e nariz. E tenha certeza que dessa forma a gente vai se manter seguro por mais tempo. E não esqueça, tá? Quando chegar a sua vez de se vacinar, não escolha a vacina, porque vacina boa é a vacina que está no braço. E tome as 2 doses, se a vacina que você for tomar exigir 2 doses, tá bom? Eu quero me despedir de você dizendo que na próxima terça nós vamos ter aqui, né, o tema Observai as aves a cantar no céu, sendo exposto por um beija-flor conhecido nosso, o Adalto Reame, né? Então você é nosso convidado desde já. E, como eu disse, uma ótima noite a todos e que Deus nos abençoe. Que assim seja.